Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui gravando esse vídeo como parte do nosso treinamento do programa Pior Ano da Sua Vida. Dessa vez eu estou gravando esse vídeo aqui para poder passar para vocês as impressões que eu tive no exercício, né, de modelagem do Thiago Nigro. Thiago Nigro é um especialista do setor de finanças, um influenciador digital, e a tarefa dessa semana, que começou hoje, dia 21/3/2022, é que a gente estudasse e pesquisasse tudo a respeito da vida do Thiago Nigro, tá? E eu anotei aqui cerca de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 características do Thiago Nigro que me marcaram, tá? Pelo menos na pesquisa que eu fiz, não foi uma pesquisa tão vasta assim, mas foi uma pesquisa que já me deu subsídio suficiente para poder falar sobre as grandes características dele, que são importantes e que a gente deve modelar e adotá-las, né, no nosso dia a dia. Essas características, elas são características vistas em grande parte dos vencedores, né, das pessoas que alcançaram aí um alto nível, né, nas suas atividades, na sua profissão. E essas características eu vou citar aqui uma por uma, tá? Depois eu vou citando e vou falando a respeito delas para não ficar muito maçante, o vídeo não ficar muito longo também, porque o objetivo é só a gente comunicar para as pessoas o que a gente adquiriu, né, de conhecimento a respeito da pessoa a ser modelada. Bom, a primeira característica que eu vi no Thiago Nigro foi a grande capacidade de comunicação. A comunicação eficiente e a comunicação direta com o público que o acompanha. Não é um cara que fala difícil, ele tem uma comunicação bem eficiente, né? Não usa aquele português coloquial, ele é bem direto, objetivo e procura falar de forma bem objetiva para que as pessoas entendam o recado, principalmente nesse setor que é o financeiro, né? De bolsa de valores, de investimentos. Para alguns algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender esse mundo das finanças, então o Thiago Nigro ele tem como grande característica a comunicação eficiente, tá? Uma outra grande característica que eu percebi nele é a grande capacidade de decidir e definir objetivos a serem alcançados, né? Vendo um pouco da vida dele, vendo vídeos e lendo alguma coisa, deu para perceber que ele sempre teve objetivos muito definidos desde criança, né? Ele sempre queria alcançar o topo, queria ser o bonzão, ele usou aqui uma expressão, ele queria ser o fodão, né? Na área em que ele se propôs a se desenvolver. Estudou bastante, se especializou, mas ele tinha um objetivo bem definido, um objetivo claro e definido a ser alcançado. Então essa é a segunda característica. A terceira grande característica que eu identifiquei nele, que a gente deve adotar para a gente, é a grande capacidade de fazer conexões, né? Que é o famoso networking, que é na minha visão, né, é o maior gerador de crescimento pessoal, é o networking, a capacidade da gente se relacionar com pessoas, né, de conhecer pessoas novas e através desses novos contatos, né, dessa nova rede que a gente forma, a gente consegue ter grandes desenvolvimentos pessoais, profissionais. Isso aí eu diria que tem uma capacidade exponencial de multiplicação de riqueza. Então, o network é a terceira característica marcante no Thiago Nigro. Depois ele teve uma parte, né, da pesquisa que eu fiz que eu achei interessante. O Thiago Nigro, ele tinha, apesar da grande capacidade, né, de comunicação, de ter objetivos claros e definidos, capacidade muito grande de fazer conexões, né, de networking, ele não era um cara espiritualizado. Pelo que eu entendi, ele não acreditava em Deus. Se acreditava, acreditava muito pouco. E até o Thiago Brunet me parece que foi uma das pessoas que o introduziram nesse mundo da espiritualidade, né? Principalmente nesse mundo cristão. Foi onde ele teve contato com a Bíblia, estudou a Bíblia, e esse desenvolvimento da espiritualidade
fez com que ele mudasse de patamar, né? Entender a palavra, eu percebo isso em mim. Já é o terceiro ano que eu estou estudando, né, a Bíblia e entendendo os conceitos dela. Alguns, para mim, no primeiro ano eram conceitos difíceis, mas hoje, no terceiro ano, né, estudando diariamente, eu vejo um grande desenvolvimento da minha espiritualidade. E para o Thiago Nigro, acredito que tenha sido da mesma forma, né? Lógico, com guardadas as devidas proporções, né? Bom, então a quarta característica dele é o autodesenvolvimento da espiritualidade ou da espiritualidade. Bom, depois vem o pensamento de ser grande, né? Está muito próximo daquele objetivo, daquele comportamento lá de pensamento objetivo, de metas claras, né, a ser alcançadas. Então esse pensar grande, de ser reconhecido, né, nacionalmente como um grande influenciador da área financeira, e ser rico, na verdade, né, multimilionário, era um objetivo dele e uma das grandes características que o fizeram chegar ao topo, né, da pirâmide, em termos financeiros, em termos econômicos. Ele é um cara que tem uma capacidade muito grande de raciocínio lógico, né? De uns tempos para cá, eu tenho analisado, né, as pessoas através da modelagem, que as pessoas que têm um desenvolvimento assim, muito grande, né, numa determinada área, eles estão fixados num tripé. O grande conhecimento da matéria, né, digo raciocínio lógico, aquela coisa racional, o lado racional do ser humano. Depois, um grande desenvolvimento emocional, né, o entendimento das suas emoções, que sem conhecer as emoções as pessoas podem ter um QI muito alto, muito grande, mas elas, quando se deparam com questões emocionais, elas acabam sucumbindo. E por último, para fechar esse tripé, é a espiritualidade. Então, Thiago Nigro concentra essas três grandes características, né? Pensamento lógico, raciocínio claro, objetivo, ou seja, a racionalidade na ponta dos cascos. No topo da pirâmide, o desenvolvimento emocional muito desenvolvido, né? O desenvolvimento emocional muito forte, para não ser redundante, e para enfrentar, né, os desafios e os obstáculos do dia a dia, né, que eles desafiam a nossa capacidade emocional, né, de resiliência, de enfrentamento de problemas, né, até mesmo de um pouco de frustração. E por último, a espiritualidade, que é a conexão com Deus, que é o que dá sentido às coisas, né? Se a gente tem uma capacidade intelectual grande, tem um autoconhecimento muito grande, mas não tem conexão com nada, com algo superior, nesse caso é Deus, Jesus Cristo, eu acho que as coisas ficariam inacabadas e sem sentido algum. Então ele tem esse alto nível de espiritualidade, né, que acho que o fez e o faz ser diferente. E uma pessoa que aprendeu, né, a amar Jesus, a amar a Deus, entregar a sua vida a Deus e seguir os princípios cristãos. Ele tem um alto nível de resiliência, isso aqui está diretamente associado ao desenvolvimento das emoções e a grande capacidade espiritual, né, o desenvolvimento da espiritualidade, dá ao ser humano um alto nível de resiliência. E a gente enxerga e vê e ouve, né, ele falar, então a resiliência está presente nele e é uma das grandes características que o faz ser diferente. Sabe lidar com a angústia, né? Acho que nesse ponto aí, ter o desenvolvimento espiritual, saber quem ele é, saber para quem ele trabalha, né? Para quem ele está servindo aqui na Terra, faz com que os momentos de angústia, né, que todo ser humano enfrenta, sejam superados de forma mais fácil. Tá? Uma fé inabalável, grande característica nas falas dele, isso daí está evidente. A fé dele é muito grande na vida, né, de Jesus.
o ensinamento de Jesus fez com que ele desenvolvesse bastante a fé. Inclusive ele conta numa live com o Thiago Brunet que quando ele estava começando, né, a se expor, ele fez muitas perguntas para Deus. Bom, se o Senhor é o Deus, se o Senhor tem toda essa capacidade, me ajude a fazer isso, me revele, me mostre o caminho. E ele diz que ele teve essa orientação. Diz ele que falou coisas que talvez ele nem tivesse nem estudado bastante, ele teria conseguido falar. E ele acredita esse desenvolvimento, essa coisa sobrenatural que aconteceu com ele, pela fé inabalável que ele tinha no poder de Deus, na presença de Deus, a partir do momento que ele aceitou, né, seguiu o caminho de Jesus Cristo e entendeu, né, as mensagens que eram faladas, principalmente nas parábolas, né, que são muitas que existem na Bíblia. Conexão inabalável com Deus, tá? Para fechar todas essas características do Thiago Nigro. E ele é uma pessoa que faz pedidos constantes. Ele sabe que quando a pessoa pede com fé, quando a fé é colocada em primeiro lugar e existe uma conversa muito franca com Deus, Deus atende, né, os nossos pedidos. Então ele faz pedidos constantes, incessantes, porque ele sabe que Deus é um Deus que não mede esforços para poder atuar na nossa vida, porque sabe que nós somos dispenseiros, somos servidores e estamos aqui para poder colocar a palavra dele em ação. Tá bom? Então essas são as características. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, estou aqui já com 12 minutos e espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais.